E é uma brisa reta, assim, é uma brisa que eu peguei, entrei, pisei fundo e fui até o final. Eu espero que vocês aguentem ficar comigo até o fim desse vídeo, porque eu não sei pra onde que eu tô indo, não. Essa semana eu fui assistir uma peça baseada num livro da Mariana Salomão Carrara. E é a peça chamada Se Não Fossem as Sílabas de Domingo. De domingo não, de sábado. Eu errei o dia. É isso, Se Não Fosse as Sílabas de Sábado. Já aviso que tem muito spoiler, então se você não lê o livro, quer ler, ou se tá vendo, tá lendo, enfim, vai ter muito spoiler aqui da peça. Mas são duas partes desse vídeo. Então a primeira parte eu vou falar mais da peça em si, e na segunda parte eu vou entrar numa outra parte da minha vida, enfim. E contando a história mais ou menos da peça pra vocês, um resuminho de como começa, são duas viúvas, né? A Madalena e a Ana, e que ficam viúvas ao mesmo tempo, né? E que se a vida delas entrelaçam por causa disso. Então a gente tem o marido da Madalena que se joga da torre do prédio em cima do marido da Ana, e a partir disso, a Ana vai começar a ter muita raiva da Madalena por conta disso, mas elas se conectam de algum jeito porque a Madalena quer cuidar da Ana também. A princípio é isso que a gente fica sabendo da história, e essa história vai se desenrolando. E a primeira coisa que eu foquei nessa peça foi que me incomodou não ter o controle da história. Porque a gente não tem o controle da história. Porque a gente tem que aceitar que a Ana tá contando a história. E em nenhum momento a Madalena vai falar na história sobre a versão dela. Por que que o marido da Madalena se mata? E é esse o spoiler, você não vai saber. Em nenhum momento você vai saber. E você, como espectador, você tem que. Eu acho brilhante isso. Quando a peça, né, ou quando a obra ali, ela tira o controle do espectador, de que você tem que aceitar aquela versão. Eu acho que eu sinto um pouco isso com obras abstratas também. Você tem que aceitar. Você tem que aceitar que eu tô te contando, é a minha versão, é um personagem, uma coisa aconteceu que envolve várias pessoas, mas apenas um personagem tá contando. E você tem que aceitar aquela versão, ou você aceita aquela versão, você pode concordar, discordar, mas é só aquela que você vai ter, você não vai ter outra. Você vai só ter aquela. E eu acho isso brilhante, ao mesmo tempo que me irrita, porque eu quero ter o controle. Eu quero estar ali na plateia, eu quero ter o controle, né? E aceitar um personagem, quando é muito bem escrito e tal, você aceita que o personagem, ele, ele tem camadas, né? E isso é algo que hoje em dia, eu não sei se eu já falei sobre isso em algum lugar, mas eu sinto que a interpretação de texto ali tá meio corroída de alguma forma, que tem que ter tem que ter um preto e branco, entendeu? Tem que ter um certo e errado, tem que ter um julgamento, tem que ter. E às vezes, eu acho que a gente se perde um pouquinho no aceitar a complexidade que as histórias oferecem, né? Aceitar a nuance do que as histórias oferecem, aceitar que a gente tem uma complexidade muito grande com os nossos próprios sentimentos, né? Às vezes a gente sente algo que a gente não queria sentir, às vezes a gente é injusto demais, só que você compreende de onde vem essa injustiça, às vezes é um período, em vários momentos ali da peça também, né? Eu me vi confiando na Ana no que ela estava contando, mas gostando mais da Madalena. Porque a Madalena, a gente não sabe nada sobre a Madalena. Então é mais fácil a gente gostar de uma pessoa ou não gostar de uma pessoa, que você tem uma camada simples ali e que é mais fácil entender se você gosta ou você não gosta. No caso da Madalena, eu gostei. Do que da Ana, que é uma personagem complexa, que é uma personagem que ela vai ser injusta, que ela vai ser grossa, que ela tá passando por um momento difícil, então não esperem que ela vai ser fofa, gentil e querida, né? Então principalmente porque pela culpa. Olha só, por exemplo, a história você precisa culpar alguém. A Ana, ela culpa a Madalena por ter matado o marido dela. Porque alguém tem que ter culpa, né? Alguém tem que ter o controle da história para que você também possa é, jogar a culpa no outro. Só um paralelo antes de entrar na outra coisa que eu achei interessante da peça também é a história
como fica impregnado no apartamento a saudade, né? Eu lembro de viajar e chegar numa casa que eu fui viajar e eu chorei quando eu cheguei nessa casa, porque a última vez que eu tinha viajado, a última vez, a única vez, né, que eu tinha ido pra essa casa especificamente, eu tinha ficado com a pessoa. E quando eu cheguei nessa casa, eu chorei, porque pra mim a casa estava impregnada com a saudade, impregnada com a memória daquela pessoa. E era muito complexo explicar, porque eu não estava com saudade da pessoa, eu não tinha sentimentos mais pela pessoa. Mas eu, mas estava tão impregnado o que eu tinha vivido naquela casa que eu senti vontade de chorar. E eu não tinha pensado naquela casa dessa forma até estar ali com a presença da saudade que ficou morando naquela casa. Então é complexo, né? E pensando em é complexo, e pensando em aceitar nuances, e pensando em aceitar tudo isso, vou fazer um paralelo sobre lealdade. A mesma lealdade que eu fiquei pensando sobre ter ou não ter em relação a você aceitar a história de um personagem que está te contando, um personagem narrador, a mesma lealdade que eu fiquei pensando na peça, eu pensei na minha vida, né? Do tipo, o quanto eu aceito ter todas as informações, ou não ter todas as informações, é, quando eu vou confiar em alguém, quando eu vou ter a lealdade com alguém. E aí é uma pergunta que eu faço pra vocês, assim, de tipo, tem a ver um assunto com o outro? Não tem, tá, gente? Então confia só que na minha loucura e vem comigo. Que é o quanto vocês aceitam a complexidade dos seus amigos, das suas coisas, enfim, de vocês mesmos, né? E vocês são leais à história que é contada pra vocês. Porque eu sou daquele, né, do fechamento ali que a Camila Frender fala. Se você não fecha com os irmãos, você não fecha com ninguém, né? É aquela história do se você. Ninguém faz amizade com alguém que te fez mal. A lealdade foi para esse lado também de confiar na história de alguém. E eu fiquei nessa confusão maluca da minha cabeça de ficar pensando o quanto eu sou leal, às vezes demais, com algumas histórias. Que os meus amigos me contam e eu já falo, eu não vou ser amiga dessa pessoa. Olha como ela te fez mal. Ela fez muito mal para você. Só que às vezes, cara, só que às vezes não é só sobre aceitar alguém ou não aceitar alguém. É sobre entender a coerência. E eu sou uma pessoa que quer muito coerência. E eu não sou incoerente, como todo mundo é incoerente, mas eu sou alguém que, né, uma rigidez cognitiva, menina, pesada. E eu fico buscando a coerência. E eu fico buscando qual é a parte da história que eu quero confiar, qual é a parte da história que eu quero ter lealdade. E às vezes não é sobre isso, né? Nem com as minhas próprias histórias, nem com as minhas próprias loucuras, né? E além de é, confiar ou não confiar, talvez seja uma questão de realocar aquela pessoa, aquela história, a sua versão, não como a versão certa ou errada, mas a gente fazer mais caixinhas. A caixinha do talvez, sabe? A caixinha do eu não sei agora, mas é assim que eu tô sentindo. A caixinha do de vez em quando, sabe? A caixinha do que delícia, parece fofinho, mas não me aquece tanto o coração. Eu não sei, a caixinha é muito mágico, mas é uma fantasia. A caixinha do é uma loucura, mas é engraçado. Eu não sei, eu sinto que às vezes a gente precisa criar mais caixinhas do que só alguém tá certo, alguém tá errado, sabe? E, e o quanto eu tenho dificuldade com isso. O quanto eu tenho dificuldade de não ter o controle da narrativa às vezes e pensar, essa pessoa também tá certa, mas eu também tô certa. E tá todo mundo certo, e tá todo mundo errado, e todo mundo vai sofrer porque quem perde, perde, quem não perde já tá perdendo que perdeu. E aí pensar, tá, então talvez não é sobre estar certo. Às vezes eu preciso pegar essa pessoa da minha vida, pensar na lealdade, pensar na caixinha e tal qual o espectador que tá ali assistindo uma peça que não faz a menor ideia se você realmente confia naquela espectadora. Você aceita que você talvez não vai ter toda a informação, mas você aceita que aquela informação que você tem é suficiente para você sentir que talvez você precise de uma caixinha mais complexa para caber aquela pessoa, aquela história, aquela versão que você tá ouvindo.
La la